O universo em que vivemos foi realmente criado pelas mãos de um Criador, porque tudo nele parece tão perfeito. No universo existe um número misterioso, 1 dividido por 137. Se ele se desviasse apenas 0,01, nem você nem eu existiríamos. Isso não é ficção científica, é uma constante estranha que físicos tentam calcular há 50 anos sem conseguir explicar. A Terra está a exatamente 150 milhões de quilômetros do Sol. Se estivesse um pouco mais perto, a temperatura da superfície chegaria a 460 graus Celsius, e até o metal derreteria instantaneamente. Se estivesse um pouco mais longe, cairia para dezenas de graus abaixo de zero, e a água líquida simplesmente não poderia existir, mas ela ficou exatamente no único ponto onde a vida pode nascer, sem o menor erro. O tamanho e a distância da Lua são exatamente os necessários para estabilizar o eixo de rotação da Terra. Caso contrário, o lugar onde você está agora talvez fosse noite eterna. Júpiter também age como um guarda-costas pessoal. Com sua enorme gravidade, ele captura os asteroides que vêm em direção à Terra há bilhões de anos, ajudando-nos a evitar incontáveis catástrofes de extinção. A probabilidade de todas essas coincidências acontecerem juntas é 100 mil vezes menor do que ganhar o prêmio máximo da loteria 100 vezes seguidas. Alguns dizem que isso é o viés do sobrevivente no multiverso. Outros dizem que isso é a prova irrefutável da existência de um Criador. Mas surge uma pergunta: em se realmente existe um Criador, então quem projetou o Criador? No momento em que essa pergunta é feita, a humanidade é como uma formiga tentando compreender a planta de um arranha-céu, caindo diretamente em um ciclo lógico infinito, como bonecas russas sem fim. Até Einstein ficou em silêncio diante dessa questão, porque no instante do Big Bang, há 13,8 bilhões de anos, o conceito de tempo simplesmente não existia. Mas o problema é que o tempo não existir não significa que a causa também não exista. Os cientistas descobriram um fato ainda mais estranho. No momento do Big Bang, todas as leis da física pareciam programas escritos antecipadamente, com uma precisão que dá arrepios. Vou te dar um exemplo. De acordo com pesquisas da equipe de Hawking, da Universidade de Cambridge, se a velocidade de expansão do universo fosse uma parte em 10 bilhões mais rápida, toda a matéria seria rasgada em pedaços, e nenhum único átomo poderia se formar. Se fosse uma parte em 10 bilhões mais lenta, a gravidade comprimiria todo o universo de volta a um único ponto, e nada aconteceria. Mas, por algum motivo, ela ficou exatamente na única velocidade que permite que galáxias, estrelas e planetas se formem lentamente. É como lançar uma agulha para o céu e fazê-la passar pelo buraco de outra agulha a 100 mil quilômetros de distância. E você só tem uma chance. E você conseguiu. E o mais absurdo é que isso é apenas uma entre inúmeras coincidências. Você talvez não saiba que o funcionamento de todo o universo depende de apenas 4 forças em gravidade: força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. Segundo dados do CERN, se a força nuclear forte fosse 5% mais fraca, o hidrogênio não poderia se fundir em hélio, o Sol jamais brilharia, e a Terra seria para sempre uma pedra gelada. Se a força nuclear forte fosse 2% mais forte, todo o hidrogênio teria se fundido instantaneamente após o Big Bang, e nem mesmo moléculas de água existiriam no universo. A força eletromagnética é a mesma coisa. Se fosse apenas um pouco mais forte, os elétrons seriam puxados para dentro do núcleo. Nenhuma reação química poderia ocorrer. A água que você bebe, o ar que você respira, cada célula do seu corpo simplesmente não poderia existir. A proporção dessas 4 forças é como 4 botões, cada um ajustado com extrema precisão para o único ponto capaz de gerar vida. O ganhador do Prêmio Nobel de Física, Steven Weinberg, calculou que a probabilidade de todos esses parâmetros coincidirem exatamente é de 10 elevado a menos 229. O que isso significa? Se você somar o número de todos os átomos do universo inteiro, dá apenas 10 elevado a 80. Essa probabilidade é mais de 10 elevado a mais de 100 vezes menor do que escolher aleatoriamente um átomo específico em todo o universo. Sinceramente, explicar isso apenas como coincidência já é forçar demais. Em 2022, o Prêmio Nobel de Física foi concedido a 3 cientistas que provaram experimentalmente uma coisa: no mundo quântico, o estado das partículas é indeterminado. Somente no momento em que você as observa, elas colapsam para um estado definido. Isso parece um pouco confuso. Então vou explicar de outra forma. É como se você tivesse uma caixa com um gato dentro. Antes de abrir a caixa, o gato está ao mesmo tempo vivo e morto. Somente no instante em que você abre a caixa e observa, o estado do gato é determinado. Esse é o famoso gato de Schrödinger. Mas aí surge a pergunta: por que o ato de observar afeta o resultado? Será que o universo está esperando alguém para observá-lo? O físico Andrei Linde, da Universidade de Stanford, é um dos principais defensores dessa teoria. Ele acredita que podem existir inúmeros universos paralelos, cada um com constantes físicas diferentes. Em alguns universos, a gravidade é forte demais e tudo colapsa um segundo após o Big Bang. Em outros, a força eletromagnética é fraca demais, e nem átomos conseguem se formar. Apenas em pouquíssimos universos os parâmetros estão corretos para que galáxias, planetas e vida possam surgir. Nós discutimos esse problema
Não porque o universo foi projetado para nós, mas porque apenas em um universo assim, existiria alguém como nós para discutir isso. Essa explicação soa elegante, mas tem um problema fatal: o multiverso não pode ser comprovado nem refutado. Segundo a definição científica, uma teoria que não pode ser testada não é, estritamente falando, ciência, mas apenas especulação filosófica. Por isso, os físicos discutem isso há décadas sem chegar a um consenso. O filósofo de Oxford, Nick Bostrom, propôs uma ideia surpreendente. Há uma probabilidade considerável de vivermos em um mundo simulado por computador. A lógica dele é a seguinte: suponha que no futuro a humanidade, ou alguma civilização avançada, desenvolva tecnologia suficiente para simular o universo inteiro, incluindo a consciência de cada forma de vida dentro dele. Eles fariam esse tipo de simulação. Claro que fariam. Assim como hoje jogamos SimCity. Uma vez que essas simulações existam, o número de universos simulados superaria em muito o número de universos reais. Então, estatisticamente, é mais provável que vivamos em uma simulação do que na realidade. Em 2016, o fundador da Tesla, Elon Musk, disse em uma entrevista que a probabilidade de estarmos na realidade base é de apenas 1 em 1 bilhão. Você pode achar que isso é ficção científica, mas os físicos realmente encontraram algumas evidências. O comprimento de Planck é a menor unidade de comprimento do universo, cerca de 10 elevado a menos 35 metros. Abaixo disso, a escala não faz sentido físico. O tempo de Planck é a menor unidade de tempo do universo, cerca de 10 elevado a menos 43 segundos. Intervalos menores do que isso não podem ser definidos. Isso é como pixels. Não importa o quão detalhada seja a imagem na tela de um computador, quando você amplia o suficiente, sempre vê pixels individuais. Será que o universo também é assim? Aparentemente contínuo, mas na verdade composto por unidades mínimas. Se o universo for realmente um programa de simulação, então a definição de criador muda completamente. Ele não seria um deus, mas o programador que escreveu o código e apertou o botão de executar. Se existem inúmeros universos paralelos, de onde eles vêm? Qual é a origem do multiverso? Se nós somos simulados, então quem criou a civilização que nos simula? O universo deles é real, ou também é uma simulação criada por seres de uma dimensão ainda superior? Esse é exatamente o problema da boneca russa infinita mencionado no início. O filósofo grego Aristóteles, há mais de 2000 anos, perguntou: se tudo tem uma causa, qual é a causa inicial? A resposta dele foi o primeiro motor: deve existir uma causa que não precisa de causa. Caso contrário, a cadeia de causalidade recuaria infinitamente. Mas o que exatamente é esse primeiro motor? É uma consciência, um conjunto de leis, ou algo que simplesmente não conseguimos compreender. Tentamos entender princípios de criação possivelmente de dimensões superiores, com cérebros de criaturas tridimensionais, como formigas tentando compreender a internet humana. Talvez a resposta não esteja simplesmente entre existir ou não existir, talvez a própria pergunta esteja errada. Mas o que eu quero dizer é: não ter uma resposta não significa que perguntar não tenha sentido. Hoje você está de pé na Terra, respirando o ar, sentindo a luz do Sol, pensando sobre o universo. Cada átomo do seu corpo foi lançado ao espaço por explosões de estrelas há bilhões de anos. O cálcio nos seus ossos, o ferro no seu sangue, são presentes do universo para você. Você é a forma que o universo encontrou para se conhecer, com ou sem um criador. O simples fato de você existir e poder fazer perguntas já é um milagre de 13,8 bilhões de anos de evolução cósmica. Então, por fim, deixo essa pergunta para você. Se o universo realmente tem um criador, o que você gostaria de perguntar a ele quando o encontrasse? E se não houver um criador, qual você acha que é o significado da existência humana?